horas mais 10 minutos, até às 22 é de poesia que falamos aqui na Rádio Vizela. Hora da poesia para quarta-feira, 12 de fevereiro. Introduzimos à conversa Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. É a Conceição Lima que terá as honras da casa e também de apresentar o poeta convidado desta noite. Ora, o que é que vamos destacar antes do poeta convidado em estúdio? Exatamente, antes do programa do poeta convidado, e vou já dizer boa noite, para não ficar aqui de lado, olá Hélder, chama-se Hélder Leal Martins, o nosso convidado de hoje. Eu vou fazer o que habitualmente faço, que é a divulgação dos poemas das escolas, ou de alguém que nos faça chegar às mãos, entretanto, algum poema que para mim, ao meu gosto, se tenha destacado. E assim, nessa linha, da escola da vizinha, eu vou dizer um programa porque acho engraçado para mostrar a todos, sobretudo a vocês meninos, como se pode brincar e brincar com as letras. E assim se faz poesia, é começar a juntá-las e brincar com elas. Então, um poema em F, do José Pedro, da escola da vizinha. Parabéns para a escola, parabéns para o José Pedro. A Fabiana pede a felicidade. Famalicão, Felgueiras, Faro, Fátima, pedem a felicidade. Os flamingos, os falcões, as focas, as formigas pedem a felicidade. E a Filipe, o Franklin, o Fabrício, a Francisca pedem felicidade. A felicidade é muito importante para a vida, porque precisamos dela para sermos felizes. É tão óbvio, mas é tão bonito. Obrigada, Zé Pedro. Um beijinho grande para ti. Para ti e para todos os meninos da tua escola. E para a tua professora. Não te esqueças. E agora, num salto enormíssimo, um outro poema que tive oportunidade numa apresentação em que estive presente de João habitualmente, um poeta que em breve também visitará o nosso programa. Conheci de seu pseudónimo Ariana Aragão este poema que vou dizer-lhe que acho fascinante e não recusei partilhá-lo hoje. A meu gosto, ninguém me pediu. Pronúncio. Sonho contigo desde que nasci. Minto. Sonho contigo muito antes de nascer. Muito antes do mundo ser mundo. Antes até de existir vida. Amei-te antes de respirar pela primeira vez. E amo-te todas as noites, no preciso milésimo de segundo que antecede o adormecer. Dizem que por vezes estremeço suavemente antes de adormecer. Sonho sobretudo com o teu olhar que tudo diz e com as tuas mãos que, sem nunca me terem tocado, me tacteiam por fora e por dentro. Hoje sonhei contigo, mas não te vi, ainda não te consegui ver. Um dia, quando nos cruzarmos nesse instante iluminado, a vida ficará suspensa e eu saberei que és tu. Saberemos os dois. Obrigada, Ariana Aragão, de seu nome Sandra Maria Teixeira, do Porto. Obrigada. Aqui está o poema, um dos que me encantou. E agora, Bruno, é que vamos entrar na noite dedicada a Hélder Leal Magalhães. Já dissemos boa noite. O poeta desta noite, que convido para esta noite. Mais um transmontano, de Ferral de Montalegre, verdade. Já me apercebi, Hélder, que há ali um viveiro qualquer, tem a ver, não sei com o quê, com solo, ou ar, ou árvores, que é um viveiro de poetas que há ali na tua zona. Há muita gente a escrever e a escrever bem. É engraçado. Tu conheces alguns, por certo, também? Conheço. Exatamente. Tu nasceste em Ferral, aliás, ainda mantens um bocadinho desse sotaque saboroso que tem Trás-os-Montes, e muito cedo saíste de casa, muito cedo abandonaste o ninho materno para seguir o seminário que abandonaste entretanto, mas era a ideia. 9 anos. 12 quando foste para o seminário? Não, tinha 9 quando fui, sim, mas sim. estive lá 12 anos. Sim, pois, mas estava-me a referir a esses 9 anos, porque é tão cedo, não é? É para as pessoas cortarem as raízes com a família e afastarem-se da terra, da família e particularmente da mãe.
E tu tens um poema que vamos começar já por aí, porque se calhar, em homenagem a essa mãe, essa menina mãe, como tu lhe chamas, porque tu olhas ainda hoje à distância para a mãe que largaste quando foste para o seminário como uma menina loira. É assim que guardas a imagem? Ela era mesmo muito jovem? Sim, agora está prateada, vive comigo, mas... Exato. Vive contigo? Vive comigo há 4 anos. Ai, que bonito. Então, se ela estiver a ouvir o programa, estará ou não? Vai ouvir depois na gravação. Ótimo. Então vai ser muito bom, porque eu escolhi um extrato de um programa, desse poema que é longo, para falar um bocadinho das tuas raízes, da tua infância e particularmente desse colo de mãe, que por certo fez tanta falta nessa idade. Eram difíceis esses dias da nossa infância, minha mãe menina. Da mulher só tinhas os encargos, os deveres, as penas e os trabalhos. Recordo os contos ao canto da lareira e o medo que tinhas dos trovões, as orações da Santa Bárbara à luz da vela, enquanto eu espreitava os relâmpagos à janela. Santa Bárbara bendita, livra-nos deste trovão. Vem rezar, meu filho, que o Senhor está a ralhar. Oh, mãe, não é nada, são os raios a estourar. Como a galinha com seus pintos, ficávamos todos abraçados sob as tuas asas. É de novo primavera, minha mãe. As gestas estão floridas. Teus cabelos de ouro estão agora prateados. Os teus olhos pequenos mais cansados, mas brilhando, sempre que me vês. A cor dos teus lábios desmaiou, mas não o teu sorriso. Parti muito pequeno dos teus braços, e talvez por isso te recorde assim, menina, luminosa e bela como o sol de maio. Agora já não há gestas floridas nas janelas, nem a canseira das sementeiras ou merendas à sombra dos carvalhos. Agora eu volto a casa menos vezes do que mereces, mas quando volto eu sinto todo o carinho que não pudeste dar-me por ter partido tão menino. É novamente mãe, e hoje é o teu dia. Ofereço-te, mãe, as gestas floridas, o seu perfume e o meu amor. Aí está. Havia se calhar de ser lido por ti, mas não te vejo grande parceiro nas leituras a acompanhar nesta noite. E não me engano, pois não? Não. Não me engano. Bom, e então, porque a biografia nos faz sempre entender um bocadinho da produção poética, ou quase sempre nos faz entender desse percurso, tu encarnaste depois por várias tentativas de trabalho, por vários gostos. Não me interessa muito isso, interessa-me saber que hoje te defino como, ora vamos lá ver se eu não me esqueço de nada, como um pintor, certo? Sim, em parte, mas há muito que não pinto. Pronto, mas um pintor... Desenho e tal, mas pintar não tenho tempo. Um arquiteto? Sim, isso é verdade? Já é o meu... É o teu ganha-pão. É o meu ganha-pão. É a tua atividade. Arquiteto. Mas eu também te considero um esteta e considero-te um criador. E vamos falar... Considero-te, não és um criador. Porque está tudo isso reunido não só... Vê-se através dos livros, mas é daquilo que eu fui sabendo através de ti próprio numa conversa completamente informal que vieste a ter comigo sobre outros gostos que tens na tua vida. E eu pergunto-te, nasceu a poesia quando? Eu acho que a poesia que já nasceu comigo. Agora eu só comecei a escrever por volta dos 16 anos. Poeta antes de tudo. Foste poeta antes do mais. Eu acho que o facto de ter ido para o seminário para ser missionário, que já era um bocado fruto dessa minha visão poética da vida. E com certeza que sim, tu estás a dizer-me que era para seres missionário. Exatamente. Mas parabéns. Deixa-me dizer isto pessoalíssimo, mas parabéns. Acho que realmente é fantástico partir-se. Não acabou, pronto, ou certo. Se calhar és missionário de outra forma. Olha, provavelmente através dos poemas, através daquilo que fazes.
no meio disso tudo, e porque eu te considero um esteta, porque eu te considero um criador, tu tens um gosto ligado às ciências, às tecnologias. Não vais falar muito disso porque não temos tempo, senão não falamos do poeta. És um homem ligado ao cosmos, à astrofísica. Esse apelo nasceu também por essa altura? Não. Desde essa altura, desde os 9 anos, o espaço e a tecnologia foi sempre uma coisa, e as energias foi sempre uma coisa que me atraiu. Sempre te atraiu. Olha, e se calhar, digo eu, e o que eu digo é sempre concluído daquilo que leio, os versos que nasceram aos 16 anos, nessa amálgama em que a cabeça tem de pôr a razão a funcionar em permanência, pelas deduções, porque a arquitetura é o que é, porque a pintura, enfim, poderá ter uma certa ligação à poesia, uma forma de expressar, também pôr poesia na tela, mas por tudo o resto, os versos são muitas vezes a redenção, a tua redenção. E eu afirmo porque tu dizes num poema que se chama justamente Os Versos Redentores, que eu vou ler. Eu queria ser um orador fluente, eloquente, afluente desse rio que nasce nos teus lábios e me inunda de líquidas palavras, cardume de peixes coloridos, confidentes, notas de desejos. Mas eu não tenho esse dom, essa arte, do vento sibilante nem a melodia das fontes. Sou da matéria das dunas, sinto em silêncio a dança das ervas, o frescor da bruma, o fragor da maré. Em silêncio gravo, na minha alma em chamas, os versos redentores que o silêncio consente. Apetecia-me fazer um bocadinho mais de silêncio no fim disto. Mas olha, escrever poesia, tu precisas do silêncio? Sempre. Eu não sou capaz de fazer um poema se tiver alguém, não sou capaz de escrever nada se tiver alguém à minha beira. Eu, para criar, tenho que estar sozinho. Portanto, preciso de estar afastado do mundo para... Mas posso dizer que apesar de tudo, tu és um solitário? No fundo sou eu. No fundo eu sou do signo de peixe e tenho... Tem a ver com isso. Sou muito sociável, gosto de estar com os amigos, mas tenho outra parte, a necessidade de estar sozinho, de me afastar, e não me custa nada. Recolhimento. Aliás, eu digo isso aí num poema, que estar sozinho não é estar só. Eu, estando sozinho, nunca estou só. Pois, exatamente, tu dizes isso num poema. Também falas do que é verdadeira solidão. Particularmente rodeado de outras pessoas, que vamos ver também. Mas neste caso concreto, a solidão, o silêncio, digamos que é nesses momentos que tu sentes a detonação para um poema. A minha atividade criativa, quer nas minhas engenhocas, quer na arquitetura, quer na escrita, tem que ser sempre no silêncio e afastado de tudo. Tu dizes, em silêncio gravo na minha alma, e os versos são redentores, os versos que o silêncio consente. Acabaste de dizer neste poema. Até que, e caminhamos nós um bocadinho mais na tua vida, até que te surge em 2013 a vontade de publicar, porque o que publicar não faltará, não é? Não falta, há muita coisa para publicar. Tens muita coisa nas gavetas. Aliás, eu tenho muita coisa escrita para publicar, se calhar não tenho tanto como isso, mas sim. Se calhar porque tu tens essa tal faceta que nós vamos percebendo pouco a pouco por aquilo que vais dizendo, provavelmente, que é um perfeccionismo elevado que te leva a ler, a sou reler. muito autocrítico. Pois, isso é muito bom, isso é muito bom. Há pessoas que dizem que as coisas saem já, outras que precisam do esmeril, não é? De ir lá devagarinho, de ir trabalhando. Eu lembro-me que quando entrevistei o José Carlos Vasconcelos, ele estava para me dar um poema escrito por ele, manuscrito, aliás, que me oferecer, e ele disse, olha, eu vou-lhe dar já,
porque ando há 10 anos à volta dele, e se ficar aqui comigo ainda vou ficar com mais 10 anos. E eu tenho esse poema porque realmente foi quase num ato assim, de oferta, porque senão se calhar não teria. Há pessoas assim, os poetas definem-se também por isso, por esse sentido crítico de uma perene insatisfação, não é? Quer dizer, de olhar para as coisas e achar que aquilo ainda não chegou lá. Bom, a verdade é que em 2013 chega à luz do dia, é o ano da luz, um livro que se chama Até Ser Dia. Este Até Ser Dia, para quem conhece bem a tua obra, e eu acho que já me permite poder dizer que a conhece, é um título que aparentemente é linear. Até ser dia é uma coisa incessante. Passou a noite e amanhece e até ser dia. Eu não acredito que este título surja de um simples pensamento tão pragmático quanto isto. Isto tem alguma coisa de leitura para além do próprio título, ou não tem? Tem. Esse Até Ser Dia envolve muitas coisas. No fundo, tem a ver com o limite do tempo, tem a ver com... Que tu gostas muito de falar do tempo, não é? Um dos temas teus, a efemeridade do tempo. Sim. Tem a ver com metas, com objetivos. Com metas, sim. Portanto, há muita coisa envolvida aí nesse ser dia. Pois, é evidente que pode ser... Tem as leituras todas. Até estar ligado diretamente à madrugada ou ao amanhecer. Claro. Aliás, as minhas madrugadas são quase sempre acordado. Pelos vistos, tu trabalhas muito Eu deito-me sempre muito tarde, 4. Somos dois. Ainda hoje deitei-me às 5 da manhã, portanto, a trabalhar e, portanto... Mas não é este Até Ser Dia. Isto tem a ver com as metas definidas, tem a ver com as com metas. Percursos. Não. O que deu título a este livro foi um poema ao qual chamaste Até Ser Dia. Vou dizer que há aqui uma sensualidade sutil, digamos, mas sensualidade, eu acho. Então vamos ver. Sensualidade porque, metaforicamente, podemos transformar esta folha branca numa entrega física. Ou podemos ler enquanto tal. Assim eu vi. Até ser dia. Folha branca, tentação, vazio, encantatório, lago espelhado aguardando a brisa, manto de neve esperando o passo, lábios molhados ansiando o beijo. Como é falsa a tua virgindade, folha branca, na ânsia do poema por nascer. Como é concupiscente o brilho dos teus olhos, libidinoso o desejo que te habita e escandalosa essa avidez com que te entregas sem pudores ao lavor das minhas mãos macias, ao deslizar dos meus dedos no teu corpo, ao labor do arado rasgando a terra virgem, ao escorrer da tinta que em ti se entranha, sementeira de versos ansiosos. Como és compulsivamente sedutora, falsa vestal, incasta musa, viciada no prazer da escrita, na gestação consentida dos sentidos. Resta-me o gozo de ter-te assim, insaciável, sem a réstia de ciúme, e sempre que vieres, musa vadia, sob essa falsa capa branca e fria, amar-te-ei loucamente até ser dia. Há aqui um paralelismo que se pode estabelecer na linguagem, não é? Mas no fundo a folha branca é um desafio, é um namoro. Exatamente, e eu como escrevo quase sempre de madrugada, portanto, também tem a ver com isso. No fundo, eu às vezes levanto-me para ir para a cama e volto para a secretária com uma ideia presa e escrevo e passo se calhar às vezes ali mais 1 hora ou 2 a tirar ao sono, mas para dar para esse bocado de namoro, para esta sedução, a este encantamento, a esta vestal que tens por aqui. Eu há bocado chamei-te um esteta. Esteta porque és um homem ligado à pintura, à beleza da cor, à beleza da forma, pela palavra, porque és um esteta também da palavra.
E eu vou dizer já isto desde o início para que nós todos, ouvintes, nos apercebamos daquilo que eu considero que tu, na verdade, a palavra aparece certa, no lugar certo, reflete um trabalho, tal trabalho que tu fazes. Estes dias li uma coisa muito engraçada, que dizer, tu não te contentas com a serradura nem com a casca, quer dizer, vais mesmo lá dentro à palavra, daí a tal insatisfação permanente que tens face ao que escreves. E eu acho que se sente que os teus poemas passam por isso, por esse estar em pousio, não é? Estar em poesia até tu sentires que eles estão prontos para editar. Embora pareça-me que a tua preocupação não foi de editar. Mas tens prazer nisso. Tenho. Porque noutro sítio dizes, nunca foi uma preocupação editorial, e eu acredito piamente nisso. Ninguém tem as gavetas já a abarrotar de versos quando se tem essa preocupação editorial. Mas também é verdade que provavelmente terias a preocupação de, quando surgissem à luz do dia, quando vissem o tal dia, que viessem com dignidade, a tua dignidade. Sim, pelo menos que eu só considero, e tenho os poemas agrupados por pastas. Tem. E tenho uma também pasta onde tem lá a lamber. Portanto, e acontece muitas vezes de dar um poema como acabado e passado meio ano ou um ano vou reler e pego nele e ele fica pintado a vermelho e volta para a pasta. Volta para a outra. Dos inacabados. Exatamente. Exatamente. Isso, não, pronto. A verdade é que este livro surgiu, ainda bem que surgiu, se nós estávamos sempre à espera dos inacabados que não vêem a luz do dia, então até ser dia surgiu até finalmente o ano passado. E do fim ao princípio do livro, este realmente, tu já me disseste que o momento de luz, o momento inicial, te aparece sempre no silêncio. Esse tal Big Bang que eu digo muitas vezes, que é a alavanca que leva, que solta o verso. É de quê? De vida vivida, de vida imaginada, um olhar, uma cor. Comigo é uma palavra, por isso, aliás, eu tenho lá um grupo um livro mais ou menos preparado que é À Espera das Palavras, e acontece muitas vezes, eu venho à varanda fumar um cigarro ou leio uma coisa qualquer ou vejo uma notícia. Clique. E há qualquer coisa que se traduz numa palavra ou duas palavras e depois dali saio... Eu só tenho que escrever as duas palavras, o resto é automático. Olha, essa história do automático, vais-me falar do automático, não és o único. Não sei, a pena é guiada, a mão parece que tem qualquer coisa que a puxa. Eu ouço isso muitas vezes. E tu tens aqui um poema que eu vou dizer, a não ser que o queiras ler. Não, vou ouvir. E que se chama Vindo do Nada. Que eu escolhi precisamente para esta parte da nossa conversa, porque realmente dá a sensação, não é possível, vem sempre de algo, mas que as palavras saltitam e aparece depois o poema Vindo do Nada. Então vamos ouvir. Por mais que escreva, invente e crie, é sempre um mistério o modo como nascem as palavras, daquilo que depois as faz crescer. É sempre uma aventura, a incursão do gesto imprevisto com que a mão guia a pena alucinada, gerando um novo ser, vindo do nada. Olha, disseste, a mão guia a pena alucinada. Não há, parece que uma vontade, mas como é que é? Isto é um ato de possessão, um estado de êxtase tão profundo, transe. É evidente que esse nada é tudo, porque o nada não existe. O nada é tudo que os poetas e que as pessoas têm dentro delas, mas é um caminho e é sempre uma surpresa. Mesmo para quem cria. Mesmo quando
É o tal Porque filho nascido há do muitas pai. maneiras de fazer poesia e, por exemplo, a gente pode fazer um poema de encomenda. Eu ontem fiz um poema que até pus lá ao ombro, que apareceu lá num site, que era para fazer era um mote, era o ombro, e eu fiz um soneto. Sim, num à medida, momento. à medida. Mas quer dizer, a questão é que quando essa palavra surge como um mote, na minha cabeça forma-se logo uma teia de ideias ligadas àquele assunto, de sensações, portanto, no fundo é a expressão daquilo que nós temos na alma, mas que aparece, e muitas vezes as palavras que se escrevem a seguir geram o caminho, vão abrindo o caminho para o próprio poema. Por isso é que eu digo que o poema faz-se a ele mesmo. Se escreve. Exatamente. O poema é como as escreve. Histórias. Aliás, os romancistas Também dizem diz a mesma que as coisa, personagens que vão tomam nascer. conta da história, e eu acho que as Exato. primeiras palavras tomam conta do poema. Mas é que os teus poemas, é engraçado, dir-me se é verdade ou não, mas eles têm uma orgânica interna e todos eles dão resposta, como eu ia dizer-te, há uma espécie de nexo de causalidade. Dá a sensação que há sempre uma causa no tempo, um facto da vida, porque nós acompanhamos através do que escreves, não me digo pela sequência com que os poemas surgem, mas a verdade é que através da leitura dos poemas que tu nos apresentas, nós nos conseguimos aperceber do percurso da criação, do ato de criar. Nós nos percorremos dos momentos dos teus afetos e dos estádios dos mesmos afetos. Nós nos apercebemos da saudade que sentes de entes partidos. Nós nos apercebemos da tua angústia, dos teus momentos de angústia existencial. Portanto, há aí uma ligação de causa e efeito. É evidente. Aliás, esse livro foi organizado exatamente nessa perspectiva, porque como não é um livro temático, pretende dar uma visão alargada dos temas que eu trato. Eu organizei o livro em termos de assuntos exatamente quase uma cronologia da vida. Sim, pronto, aí terá sido a tua ideia inicial, mas depois nós, leitores, apercebemos que eles correspondem a momentos vividos, de que são reflexos de momentos idos vividos e que correspondem a isto, há causas, por trás há um tempo, há um local, há um alguém, é isso que eu queria referir. E durante muito tempo tiveste medo de quase de sentir essa compulsão para a poesia, ou pelo menos um certo pudor de te expor. E há um poema que eu acho que revela muito bem, ou para mim é dos que melhor revela. Tu falas muito sobre a criação, muito sobre o valor da palavra, o porquê da palavra, o quê da própria palavra. Aquilo que eu defini como ato de criação, eu refiro-me a isso. E durante muito tempo dá-me a sensação que reprimiste por insegurança, pudor, o que quer que seja, reprimiste e agora quase que há uma vontade, não por vaidade de te expor, não vamos por aí porque se há pessoa discreta és tu, mas porque está aqui, nasceu, é para ser visto e ouvido. Então vamos ouvir sem medo de sentir. Por muito tempo, talvez por demasiado tempo, tive medo das palavras. Não de todas, mas de muitas. Talvez de demasiadas palavras. Talvez por não serem apenas palavras, mas gritos, quase sempre surdos. Nem possibilidade da transparência de um coração com medo do ridículo. De nada me serviu esse silêncio de pedra informe. De nada me serviu a discreta trituração na britadeira do destino consentido, calando gritos, anseios e paixões, abafando essas palavras interditas. Hoje sou um calhau rolado e enrolado, um seixo anónimo numa praia de godos, negando ainda assim a minha voz ao vento,
com medo de acordar as dunas e as aves, mas tatuando em mim todas as palavras mareantes, indiferentes aos olhos indiscretos e ao medo de sentir. É para mim, um dos mais belos poemas deste livro, porque te traduz, te revela, te dá a conhecer a nós. E dá uma sensação que, depois deste momento inicial e longo, por certo, da tua vida, em que te refugiaste em ti, te fechaste e guardaste para ti, agora me parece que te libertas disto. Mas tem piada porque esse poema foi escrito depois de eu decidir publicar o livro. Ah, sim, então é um bocado essa... É a revivência? Exatamente, porque no fundo, quando eu digo aí o poeta é um fingidor, sabe isto também? No fundo tem a ver com o medo de me expor. Sim, o medo de expor, sim. E isso é um bocado assumir de me expor até certo ponto e de trazer para o público algumas coisas que eu escrevi. Mas cá está. E agora sentes essa tal libertação de que eu falo? Sinto, porque acho que ao fim e ao cabo as pessoas acabam por aproveitar e valorizar aquilo que eu escrevo e portanto acho que é quase uma obrigação daquelas coisas, de alguma das coisas que têm algum valor literário e em termos de poesia que sirva pelo menos para quem gosta de poesia. Pois. E tu disseste, a determinada altura, eu li algures, não posso já confirmar onde, mas é a tua frase, que neste momento a carreira de escritor não se apresenta como um sonho nem como meta. Não é por aí. Mas que dar visibilidade ao que escreves, e é isso que estávamos a dizer, dá ao nosso ego sempre um certo prazer, além de uma necessidade, um certo prazer. E eu queria dizer ainda mais um outro poema, porque aquilo que eu disse há bocado, tu tens o gosto pela palavra, conheces a palavra e sabes usá-la bem. E nos teus poemas vê-se, além de temáticas diferentes, além das formas diferentes, a tal valorização da palavra. E há aqui um poema muito curto, mas que eu acho muito bonito, que, face aos que já ouvimos, mostram um bocadinho dessa tal variedade. Vou dizer, Raízes do Sul. É na tua pele de areia que os meus dedos doidos derramam delírios de espuma e desejo que se infiltra em ti como seiva ardente. São raízes de água, são troncos de fogo, são ramos de azul, são folhas de espaço, são flores de tempo, são frutos do vôo no corpo das horas em que te demoras na maré das mãos, na boca de auroras, no colo onde faço meu ninho de linho, regaço da terra onde a vida encerra um curto caminho. É realmente, além da rima e da temática, também a forma, porque tu tens, quando rimas, e rimas, muitas vezes até também escreves sonetos, e tens realmente uma coisa comum, que é uma riqueza, que é lexical, que é semântica, que são notáveis e que eu quero distinguir, porque te diz respeito a ti. Olha, e outra coisa que eu queria falar é que alguém disse sobre o teu livro que era o livro de todas as interrogações. Sabes quem te disse esta frase? Sim. Dr. José Machado, que fez a apresentação do livro, suponho eu. Sim, mas no caso, ele referiu também. Quem faz o prefácio, mas o Dr. José Machado em Braga também falou sobre esse ponto de vista. E tiveste a apresentação esta semana, digamos, na FNAC, pelo Dr. Barroso da Fonte. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Dr. Barroso da Fonte, um grande abraço daqui dos estúdios da Rádio Vizela. Muito obrigado, retribuo esse abraço para si e para o seu convidado. Muito obrigada, peço-lhe desculpa de um bocadinho que esteve à espera, mas eu estava à espera da oportunidade, como lhe tinha dito. Então diga-me o que é que quer dizer este amigo que está aqui ao pé de mim. Olha, o que lhe quero dar é um abraço de solidariedade e de camaradagem
a camaradagem, porque nós fomos poetas à força, porque a poesia respira sentimento, emoção, e ambos passamos por caminhos comuns, que são os caminhos de uma terra árida, uma terra segregada, que é a terra de Trás-os-Montes, lá em cima, em Monte Alegre. São de lá os dois, aquilo é um viveiro, como eu digo. É um viveiro, mas nós fazemos às vezes pessoas diferentes pela necessidade. Nós temos muita necessidade de lutar por nós próprios, porque não temos lá quem nos ajude. E nós temos que fazer das tripas coração. E muitas vezes desdobramos a nossa personalidade em muitas facetas. É o caso do Hélder Martins, que tem uma vida cheia, como um ovo. E eu, de certa forma, revejo-me na vida que ele teve. Aliás, que ele também teve, porque eu nasci primeiro, nasci 20 anos mais cedo que ele, mas tem uma característica crescente. É que fizemos o mesmo trajeto por causa de chegarmos onde chegámos, para chegarmos aos da cidade onde já estavam. Nós tivemos para pisar montanhas, muita pedra pelo caminho. Muita pedra, como aliás a Conceição Lima referiu há pouco num poema dele. Sim, sim. Pedra, partir pedra, porque é com a pedra que se faz caminhando nas calcetas romanas e outras. Rasga as calças e os joelhos, mas amadurece. Exatamente, os joelhos. E o Hélder tem essa faceta que nos liga a uma terra muito, muito difícil, muito cruel. E com esta particularidade, eu nasci nos colcos na Estrada do Narouco, exatamente onde nasce o Rio do Rabagão, que depois de cerca de 50 quilómetros vai desaguar à terra onde ele nasceu. E, portanto, eu penso que esse irmão gêmeo, que é o Rabagão para mim e para o Hélder, ou para o Hélder e para mim, dá-nos uma certa força para sermos solidários, etc. E eu conheci o Hélder em Guimarães, onde vivo, embora tenhamos vindo os dois de Barroso, mas desaguámos aqui nesta terra e que nos acolheu bem, e inclusive Vizela, porque tive o gosto de, como delegado do Jornal de Notícias, muito bem. Fazer cobertura. E onde é que o senhor não escreve? Diga-me. Onde é que... Olha, posso interrompê-lo, Sr. Doutor? Pode. Olha, eu vou interromper para lhe fazer publicamente, que é para não poder negar, um convite. Olha, que me ofereça aquele livro que contém os 30 anos da sua poesia. Muito bem. Eu vou mandar... Veja lá e que me ofereça, porque é isso vou mandar-lhe pelo correio. E que fica convidado agora, já com estas testemunhas de todos os ouvintes, quero muito fazer um programa consigo sobre o senhor. Pode ser? Pode ser, com todo o gosto. Vou a Vizela, porque é um tema que gosto muito. Como eu disse, eu ia fazer aí a cobertura, como repórter da JN, dos concursos vestidos de chita. E eu tinha o gosto de dar um beijinho às meninas eleitas, aquelas que eram eleitas e tal, e eu entregava-lhe sempre, a comissão entregava-me sempre uma taça, um prémio para entregar, e portanto também, em compensação, tinha um beijinho delicioso dessas lindas meninas de Vizela. Muito bem, muito bem. Portanto, tenho hoje recordações de Vizela, é para mim um agrado ir aí e para mim com todo o gosto. Agradeço já o convite. Para nós a todos recebê-lo também. Olha, Sr. Barroso da Fonte, eu não sei, ela está aqui muito caladinho, estou aqui eu a falar. Eu só quero agradecer, foi uma surpresa, não? Claro, era para ser. E mandar um abraço ao Dr. Barroso da Fonte, meu conterrâneo Barrosão. Vocês são colegas de muita coisa, pelos vistos. Tivemos um período, um trajeto muito comum. Muita cumplicidade. No seminário, eu também fui para o seminário, embora diferente. Exato. Fizemos filosofia, fazemos poesia, lutamos pela nossa terra. Exato. É a nossa obrigação. E, portanto, eu, ao Hélder, e sobretudo como editor da obra e como autor do prefácio, eu queria dizer ao Hélder que está a dar um passo decisivo na sua vida. Eu quero ir também assistir à entrega do Prémio Nobel de Literatura. E quero ir também. Sr. Doutor, eu tenho a agradecer-lhe de fundo do coração a sua intervenção. Muito obrigada por ter esperado um bocadinho por nós. Obrigada por toda a atenção que deu aos meus pedidos. E até breve. Até breve. Fica à espera do livro. Obrigada, boa noite. Uma surpresa agradável. Foi, sim. Que bom, assim é que é. Há bocado estávamos a falar, e já agora engatando, porque ele tem sempre umas expressões muito engraçadas,
que não, neurotitas, não é assim, relacionadas com a mulher, eu acho imensa piada. Quando lhe telefonei, teve logo tem o dom do piropo, mas do piropo de bom gosto. E tu também falas, que não vou fazer paralelismo aí, mas vou falar do que há bocado estava a dizer, que nós fazemos o percurso da tua vida, porque tu permite-nos essa incursão, partilhas connosco os tais momentos de vida que passam desde momentos de apaziguamento por um amor concedido, de entrega, às rupturas, às perdas, à saudade. Nós passamos por isso tudo com a tua obra. Mas está aqui um soneto, e também quero dar essa variedade em relação à rima, porque já falei da riqueza lexical que tu pões, em que tu atribuis um título curioso, que é A Mais Bela Criação. Vamos descobrir qual é a mais bela criação. Da boca que direi sem ser pecado? De um anjo, a boca pura tem de ser, discreta e fina, quase sem se ver, branca e fria, desenho assexuado. Dos lábios, que direi, por outro lado? De um anjo, os lábios, ao nascer, já têm por missão engrandecer o trono em que Deus está sentado. Mas destes, ó Senhor, perdoareis. Mal não posso dizer, bem o sabeis, nem posso condenar por gratidão. Da mulher, os lábios e os beijos, amor, paixão, carinhos e desejos, são a vossa mais bela criação. Estávamos à espera de um poema assim forte em relação à mulher. Então, é o que eu estava a dizer. Partimos agora deste momento do ato da criação da mulher, que pelos vistos para ti é o mais belo da criação, e vamos acompanhar-te nesse percurso de afetos, em que assistiremos às tais fases, desde a sedução, encantamento, à dor, e há um poema na página 74, não te vou dizer com quem, porquê, quando, com quem, não me interessa. Interessa-me que, felizmente para nós leitores, isto deixa-vos marcas, e as marcas são tão belas que nós depois, com o vosso suprimento, somos nós a colher depois o resultado dos vossos poemas, porque a dor traz disto, a dor ou não, neste caso vamos ter momentos de solidão que tu partilhas connosco. O hipócrita sou eu. Pesa mais que o vento da morte o silêncio que hoje sinto, quando só espero o jantar e à volta há apenas gente. Muita gente que conversa e ri, que aumenta a solidão de um só talher posto ao acaso numa mesa enorme, que range e ri de mim. Que faço aqui sozinho? Quem me trouxe a esta mesa enorme, a este altar sombrio e sem ninguém? Há velas acesas, há pão branco, há vinho, muito vinho, sangue frio. Mas onde estão os devotos deste ritual de sacrifício? Porquê um só talher nesta mesa enorme? Os comensais, apenas eu e os mortos cuja última ceia tinham só talher. O riso dos convivas sou eu. Riso e escarninho de quem desesperado não descobre a eternidade neste dia da paz que a solidão brinda. Eu, o patriarca de uma multidão de sós, o neófito desta seita condenada a um só talher numa mesa enorme. Eu, o sacerdote e o devoto, a vítima sacrificada em silêncio nesta taça fria, onde o vinho gela todos os sonhos, numa sala de jantar cheia de gente, nesta mesa sem fim, que um só talher, posto ao acaso, fez altar da solidão. E o hipócrita sou eu. A solidão dói? Às vezes dói. Esta solidão doeu.
É uma solidão no meio, muito a Camões, não é? Solitário andar por entre as gentes, refere-te a esse momento? Esse poema... Não te estou a perguntar porque nasceu, sim. Quando nasceu, não interessa isso. Ele está aqui para nosso bem, é o que eu digo, porque nós beneficiamos sempre, nós leitores beneficiamos das vossas dores, das vossas dores, dos vossos afetos, dos vossos momentos, nós beneficiamos, porque eles transbordam para nós, vertem. Não é? E vertem para nós, e nós acariciamos os poemas assim, deste modo. Mas sempre... aí era mesmo uma questão de solidão, porque era o dia 1 de janeiro, era o dia da paz. Sentias-te... E eu estava num restaurante, sim. E num restaurante, era um feriado, dia da paz. Vinho, e eu muito vinho, uma mesa longa e embora um talher. essas referências ao pão branco têm a ver com o altar mais do que com o ritual de Eucaristia. Portanto, exatamente, tem a ver um bocado com essa comparação entre sim. Se bem que a Eucaristia tem tudo a ver com a mesa, mas é uma questão de celebração em comum, não é um ritual solitário, portanto, tem exatamente a ver com a verdadeira solidão no meio da gente, não é? Uma vez solidão e outra vez outra solidão, cujo título te transformas na minha fome. Falamos de perdas, neste caso falamos de rupturas. Fiz do meu corpo a tua tenda no deserto, do meu tronco o chão e a cobertura, dos meus olhos brilhantes uma tocha e da minha boca a taça de água fresca. Franqueei-te a entrada sem temores e tu entraste fugindo às sombras, furtiva, como a serpente buscando o meu calor. No meu corpo fizeste o teu refúgio, no meu ventre ateaste a fogueira que ainda me consome, e na minha boca nascia a tua sede. Agora resta apenas a minha fome. Uma outra forma de solidão. Essa é. Outra forma de solidão. E eu estou a partilhar isto contigo e com os ouvintes porque é a única maneira que nós temos de penetrar na obra e de poder deixar com ou sem justificação os poemas a serem lidos. Estamos quase no fim do programa. Mas eu não vou sair desta linha, embora tenha aqui um poema da página 65, deixa-me cá ver, que eu gostava muito de deixar ainda quase a terminar. Não era este que eu queria que terminasse, mas não posso deixar de dizer. Quando abri a porta? Sim, porque tu também abres a porta, senão não tinhas todas estas dores. Estes são os resultados das portas que se abrem, que se abram e que se fecham na vida. Quando abri a porta e te vi, não me reconheci no espanto dos teus olhos, nos meus gestos aflitos, nos corações perplexos, nas mãos tremendo. Quando a porta se fechou, não percebi que atrás dela ficava uma parte de ti, incapaz de acreditar que o amor só é possível abrindo o coração. Agora que a porta se abriu na inevitabilidade da saída, não há tempo, nem espaço para pactos de silêncio, nem resgate de um amor que ficou fora da porta. Mais um, que ficou fora da porta. Mas eu tenho ainda tempo um poema, ainda vou ter, pronto. Olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Na Forja estamos a ver que há mais coisas para surgirem, não é? Militantes poemas nos dossiês dos inacabados a vermelho, outros romance, umas histórias para crianças. Uma história para crianças que tu próprio vais produzir e que tu próprio vais, pelos vistos. Se calhar a primeira que vai ser publicada é aquela brincadeira que eu fiz em Sextilhas, que já há uma ilustradora a tratar. Ai, sim! Gostou da história e disse... Nós sabermos todos. É uma história em Sextilhas? É uma história,
Uma história, quando falas mesmo... Não é propriamente uma história, é uma brincadeira de uma folha, de uma árvore. Olha, sonho, no fundo, é uma árvore, o título é Folha Sonhadora e é uma brincadeira, são umas 26 tilhas. É uma personificação de uma folha que há de fazer determinado percurso e percorrer determinado caminho. Mas que se presta a ilustrar, a fazer uns quadros para crianças muito interessantes. Então se calhar vai ser isso. E se calhar esse vai ser o primeiro a sair. Porque e o romance também está prometido. Sim, o romance ficará pronto lá para maio. Pronto, em termos dele, já está escrito. Mas eu, em princípio, vou concorrer com ele à Leia. Sim, no programa da lei. Esperemos que depois provavelmente não ganhará nada, mas depois de qualquer maneira será publicado. Com certeza. E os poemas que continuarão? Certamente. Com certeza, não nos vais retirar isso. Porque há sempre desenhos, novos sonhos, novas enseadas. Eu vou dizer rapidamente o poema porque está a acabar o tempo. Quando o mar serena e se vai o perigo, vislumbra enseadas e portos de abrigo nesta costa estranha, nesta falsa margem de um mar que se alarga na própria miragem. As luzes ao longe parecem faróis, guiando sem fé loucos, temerários, poetas, corsários, em busca de um sonho. Olha o céu fechado, escuro e medonho, escondendo as estrelas sempre fugitivas de um mapa estelar feito à condição de alheias vontades e das tempestades que certas verdades levantam do chão. Fujo desta costa pejada de escolhos, de faróis e luzes que tentam o logro de um sacro caminho para Santiago. Não vou por aí. Não quero mais estrelas. Desfraldo estas velas há tanto enroladas na busca final de uma outra margem, improvável ilha, num destino incerto, algures escondida neste mar deserto entre as dobras gastas do mapa sem nomes. Vou esquecer os mapas, a estrela polar, navegar sem leme, sem rumo e sem norte, confiando o destino ao vento e ao mar, e talvez uma ilha me encontre por sorte. Há de encontrar, e nós havemos de encontrar-nos muitas mais vezes por aí. Era este o poema com que eu queria acabar o teu programa. Hélder, muito obrigada. O tempo está no fim. Quero agradecer a todos os ouvintes que assistiram ao nosso programa mais uma vez, ao nosso poeta de hoje, Hélder Leal Martins, e ao seu livro Até Ser Dia. E de hoje a 8 vamos fazer a evocação e a recordação de uma poetisa angolana, famosíssima em Angola, em Portugal, Alda Lara. Espero-vos a todos. Até lá. Boa noite.